Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos como igreja de Cristo, povo santo, reunido, para te adorar, para te exaltar, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha iluminar a minha mente, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade, e o nome de Cristo Jesus seja exaltado. Prepara os nossos corações, Pai, para ouvir a tua voz através da tua palavra. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos dando continuidade a esta exposição, e a porção que acabamos de ler, ela inicia fazendo uma menção ao contexto imediato. O verso 6, o texto sagrado diz: estas coisas, irmãos, apliqueis figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa. O texto está se referindo, meus irmãos, àquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo já havia trabalhado anteriormente. Estava havendo partidarismo, estava havendo preferências, grupinhos, panelinhas na igreja de Corinto, onde uns arrogavam ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, e estava caracterizado uma verdadeira divisão dentro do corpo de Cristo. E Paulo, ele traz a sua própria vida e a de Apolo como um exemplo prático para servir de um referencial para os irmãos de Corinto. Pois tanto Paulo como Apolo haviam servido a igreja de Corinto durante um certo período. O problema crucial que o apóstolo Paulo está trazendo mais uma vez trata-se da divisão, das preferências que os irmãos de Corinto
estavam manifestando e desenvolvendo dentro da própria igreja. E Paulo, ele de uma forma muito direta, ele vem a proibir de forma categórica que os irmãos viessem a promover tal divisão, tal grupos, tal partidos. Mas que de fato cada crente procurasse aprender dos seus líderes à luz das Escrituras Sagradas. Paulo é taxativo ao dizer que vocês não devem ter preferências pessoais. E é interessante que o apóstolo ele arremata, ainda no verso 6, acompanhe, dizendo: não devemos ultrapassar o que está escrito. O apóstolo Paulo ele está orientando a igreja do Senhor a se submeter à autoridade das Escrituras. Ele está exortando que nós não devemos ir além do ensino das Escrituras, mas nos mantermos fiéis àquilo que a própria palavra de Deus traz como ensinamento para as nossas vidas. Porque é bem verdade que a igreja do Senhor, ela é alicerçada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Nós dispomos do cânon, da regra de medir, para que a nossa conduta, a nossa vivência esteja submetida ao crivo das Escrituras. É interessante, meus irmãos, que quando o apóstolo nos exorta a não ultrapassarmos aquilo que a palavra nos ensina, ele nos protege de nos orgulharmos em homens, em líderes, em detrimento de um contra o outro, fazendo divisão, fazendo partidarismo, fazendo grupos e subgrupos dentro da igreja de Cristo, o que é abominável diante de Deus e deve ser combatido por todos nós nos nossos dias. O verso 7, o texto sagrado segue dizendo: pois quem é que te faz sobressair? Paulo ele está a desafiar os irmãos que desejavam ser arrogantes, que desejavam demonstrar uma superioridade em detrimento dos seus irmãos. Paulo está falando à igreja que se de fato existe alguma visibilidade, algum destaque, alguma proeminência no ministério, os irmãos não podem ficar vaidosos. Eles não podem achar que é fruto da sua capacidade, mas sim uma manifestação clara e objetiva da graça de Deus para com o seu povo. Não é devido aos méritos humanos, à capacidade, mas sim puramente pela graça de Deus. E Paulo, ele começa a mostrar para a igreja de Corinto que a teologia da glória, ela deve ser precedida da teologia da cruz. Porque sem renúncia e entrega plena a Cristo Jesus, não existe glória eterna. E como cidadãos celestiais, nós temos de ter esta percepção aqui e agora. O texto segue dizendo: e o que você tem que não tenha recebido? Paulo novamente faz uma pergunta retórica. Essa resposta é um claro que nada. Paulo está querendo que a igreja de Corinto possa reconhecer
que é a fonte de todo o conhecimento, de toda a dádiva, de todos os dons espirituais que aquela igreja era detentora, era proveniente do próprio Deus. E como consequência, os irmãos em Coríntios deveriam ter um coração grato a Deus por todos os benefícios, e adorá-los com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade. Ainda no verso 7, o texto segue dizendo: e se de fato recebeu, porque se vangloria, como se não tivesse recebido. O apóstolo Paulo ele está trazendo de uma forma muito clara, evidente, que no ministério e no serviço ao Senhor, não há espaço para vaidade, para soberba, para autossuficiência diante de Deus, pois tudo que temos e somos e recebemos é proveniente do próprio Deus. Consequentemente, nós devemos externar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão ao doador de tudo, que é Cristo Jesus. E o apóstolo prossegue no verso 8, e é interessante que ele faz uso da ironia para ensinar aos irmãos de Coríntios. Acompanhem o verso 8, o texto diz: já estais farto, já estais rico, chegastes a reinar sem nós. É interessante que Paulo ele utiliza da ironia ao confrontar os irmãos em Coríntios, porque eles estavam semelhantes à igreja de Laodiceia, que estavam plenamente satisfeitos com a sua pseudo-espiritualidade, porque de fato as escrituras dizem que a igreja de Coríntios, elas tinham todos os dons espirituais. Mas quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, onde o próprio Cristo disse: vocês dizem, estou rico, na verdade obtive riqueza e não preciso de coisa alguma, mas você não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Coríntios estava numa situação semelhante. Eles pensavam que tinham tudo. Eles pensavam que estavam num patamar superior de espiritualidade. Segundo Augusto Nicodemos, comentando acerca desse verso, ele fala que eles acreditavam que essa superioridade era em decorrência ao dom das línguas dos anjos e das profecias que eram muito recorrentes na igreja de Corinto. Mas é interessante que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele desconstitui esse pensamento equivocado dos irmãos. Porque de fato o indicador era o dom de língua e de um ministério de profecia. Entretanto, apesar de serem ricos nos dons, a igreja estava dividida. Não aceitava a autoridade apostólica de Paulo. Havia imoralidade no meio do corpo de Cristo. Havia insubmissão. Havia desordem ao culto, no culto. Havia questionamentos acerca da ressurreição de Cristo. Ele tinha um verniz de espiritualidade. Mas Paulo está mostrando as entranhas da igreja de Corinto e combatendo os seus problemas como um bom pastor. E ainda no verso 8 o texto diz: sem nós vocês se tornaram reis. É interessante que o apóstolo Paulo ele utiliza expressões que circulavam entre os filósofos estoicos, que eram os grandes pensadores da sua época.
E tais filósofos se orgulhavam na sua autossuficiência, na sua sabedoria, na sua capacidade cognitiva. Em vez de verem a si mesmos como cidadãos do reino de Deus, os cristãos de Coríntios agem como se fossem soberanos no reino manifestado por eles mesmos. E o texto segue dizendo, o apóstolo Paulo com muita ironia: e eu desejo que vocês realmente se tenham tornado reis, de modo que possamos reinar com vocês. O apóstolo Paulo está sendo muito duro com aqueles irmãos. Ele está sendo muito contundente. Porque ele deseja, ele sabe o compromisso que o líder exerce para manter a pureza e a unidade do corpo de Cristo. Ele não mede esforços. Ele sabe que possivelmente será rejeitado e se desgastará com muitos que estão ali na vivência, achando algo que é anormal, plenamente normal. E ele segue dizendo no verso 9: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. É interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha plena convicção que é o próprio Deus que convoca, que chama, que designa os seus apóstolos. Ele tem consciência da importância do seu chamado e o quão desafiador é exercer plenamente e com fidelidade o chamado de Deus. A experiência de Paulo demonstra tudo isso. As perseguições, os julgamentos, as prisões, naufrágio, dor, nudez, fome, mas uma convicção inabalável do seu chamado para ser um baluarte de Deus aqui na terra. E o texto segue dizendo: em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Paulo está enxergando os apóstolos como se fossem colocados em último lugar, como condenados à morte. É interessante nós nos situarmos acerca do contexto histórico em que a epístola foi escrita. O ministro era um espetáculo para o mundo. Tratava-se de uma imagem muito familiar para o povo do Império Romano. Porque para que o imperador ter a hegemonia, o apoio do povo, ele realizava grandes espetáculos. É de Roma que foi desenvolvido a política do pão e circo. Os imperadores procuravam entreter o povo, para que eles tivessem o apoio popular. E por toda Roma foram construídos muitos anfiteatros. E havia um evento clássico, que quando um general ia para a guerra e retornava vitorioso, triunfante, ele vinha numa carruagem, juntamente com todo o seu exército, para ser ovacionado e parabenizado por todo aquele povo. E por último,
Os prisioneiros de guerra vinham amarrados, vinham aprisionados e seriam lançados em tais anfiteatros e nos coliseus para servirem de entretenimento, para se degladiarem, para serem mortos por animais selvagens e promover alegria e entretenimento por aquele povo. E é justamente nesse sentido que o apóstolo Paulo, ele escreve, ao falar que os apóstolos foram colocados por Deus em último lugar, como se fossem prisioneiros de guerra, que estavam caminhando para o matadouro, o lugar onde seriam mortos brutalmente, onde teriam as suas vidas ceifadas. E Paulo diz que o ministro cristão é o teatro do mundo, e que a sua vida se desenrola num palco e numa arena de morte. É essa figura que Paulo utiliza para identificar os apóstolos de Cristo. Os ministros do Evangelho não são apresentados num pódio para receber aplausos, mas na arena do teatro, como prisioneiros e condenados à morte. E o texto segue dizendo que nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. O comentarista, ao tratar acerca da presença dos anjos, ele diz: os anjos são enviados por Deus como ministros, a serviço de seus eleitos. Assim, quando o povo de Deus suporta sofrimento e depara-se com a morte, anjos o socorrem e fortalecem. Os anjos observam tudo e, como mensageiros, informam a Deus. Ao contrário, os homens são cruéis e de coração frio, sentem prazer em ver outros seres humanos serem despedaçados por feras nas arenas. Era essa a situação pelo qual os apóstolos vivenciavam. E Paulo segue no verso 10 dizendo: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Paulo segue contrastando a vida dos servos fiéis com os irmãos de Corinto. E mais uma vez Paulo usa de uma linguagem de ironia, pois todos o consideravam como louco, pelo fato dele ter abandonado o judaísmo, o rabinado, uma carreira promissora, em que iria lhe proporcionar status em meio à sociedade em que ele estava inserido, para se tornar um homem andarilho, um itinerante que não tinha morada certa, que passava fome, que sentia frio, que era açoitado, preso, por causa da sua mensagem, o Evangelho da cruz. E o Paulo segue dizendo, contrastando: nós somos fracos e vocês fortes, vocês nobres e nós desprezíveis. Aqueles irmãos de Corinto se achavam nobres, mas porque eles procuravam fundir as coisas de Deus com as coisas do mundo, eles não eram aprovados pelo próprio Deus.
Paulo era considerado louco de acordo com o critério do mundo. Mas era um homem aprovado de acordo da perspectiva dos céus. O verso 11, o apóstolo segue dizendo: até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, tornamo-nos escória da terra e lixo do mundo. Quando nós olhamos para os nossos dias e fazemos um comparativo entre os apóstolos à luz das Escrituras e os apóstolos contemporâneos, nós percebemos a grande distorção e a grande disparidade das suas vidas. Os apóstolos de Cristo, eles sofreram, eles passaram fome, sede, nudez, restrições, perseguições, mas eram fortalecidos no Senhor para prosseguir e proclamar as boas novas de Cristo Jesus. O texto segue dizendo: somos esbofeteados. Essa é a expressão no original, o verbo grego, ele indica que ele foi golpeado a socos por pessoas que rejeitavam o Evangelho de Cristo. Ele era maltratado pelo fato de anunciar as boas novas do Evangelho da salvação. E o texto diz: e não temos morada certa. Não significa que Paulo era um morador de rua, não. Mas que era um peregrino, que não tinha um domicílio certo, que aonde o Espírito Santo o direcionasse, ele iria para cumprir com o seu chamado apostólico de anunciar Cristo aonde ele não ainda tivesse sido anunciado. E o texto diz: e trabalhamos com as nossas próprias mãos. Cada menino judeu, logo cedo, tinha de aprender um ofício, geralmente com o seu próprio pai. E é interessante que em Atos e outras passagens, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era fazedor de tendas, ele tinha um ofício. E todo ofício que era um trabalho braçal, para a cultura grega que era predominante, era tido como algo inferior, que deveria ser rejeitado. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado em cumprir com o seu chamado. O compromisso de Paulo era com o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Ao trabalhar com suas próprias mãos, Paulo se rebaixava socialmente. Ele se colocava numa condição de inferioridade. Mas Paulo não estava preocupado com o que a sociedade estava pensando dele. Quando nós olhamos para as nossas vidas, será que nós estamos preocupados com o que a sociedade tem achado da nossa vida e da nossa comunhão com Cristo? Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguido, suportamos. Meus irmãos, só um homem cheio, dominado pelo Espírito Santo, é capaz de viver
de pregar e de viver isso. Porque quando nós somos injuriados, a nossa tendência natural pecaminosa é responder, é nos vingar, é pagar o mal pelo mal. Nós queremos avocar os nossos direitos. Ah, mas eu estou certo. Quando perseguidos, suportamos. E o apóstolo Paulo é um homem que sabe, de fato, o que é uma perseguição. Quando caluniados, respondemos com palavras brandas. Quando nós olhamos para as nossas redes sociais, nós observamos o quão beligerante e descontrolados têm sido os cristãos que, a pretexto de anunciar o Evangelho, têm se comportado de forma escandalosa e longe dos preceitos das Escrituras. O remédio que Paulo prescreve é difícil. Eu vou além, é dificílimo de se tomar. Nós sermos acusados, caluniados e respondermos com brandura e o amor de Cristo. O quão é desafiador, meus irmãos, vivermos o Evangelho do Senhor. E ele segue dizendo: nós nos tornamos o lixo do mundo, a escória de todos até agora. Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo, o grande baluarte, o maior plantador de igrejas, o maior missionário, o maior teólogo, o grande arauto do Evangelho, se considerou. Ele fala de lixo e de escória de todas as coisas. Meus irmãos, de fato, o lixo já é algo muito desprezível. Mas essas expressões no grego não eram sinônimas. A expressão no grego que traz a ideia de escória era frequentemente utilizada em relação ao sacrifício anual de criminosos ou pessoas com deformidade que eram condenadas à morte pelo império porque não mereciam, na perspectiva do imperador, permanecerem vivos. Elas eram de fato consideradas o lixo da sociedade. É nessa condição que o apóstolo Paulo se coloca. Meus irmãos, tudo que nós vemos a respeito desta porção, eu quero trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas, acerca de tudo isso que Paulo nos ensinou. Em primeiro lugar, nós devemos ser cuidadosos. Atentem bem, igreja do Senhor, para não criarmos de forma consciente ou inconsciente preferências e partidarismos por líderes
ou grupos isolados de irmão, atingindo a unidade e a comunhão do corpo de Cristo, a igreja local. Todos nós devemos ter um compromisso diante do Deus, que é o cabeça da igreja, de nos empenharmos laborosamente para mantermos a unidade e a pureza da igreja do Cordeiro. Não pode ser aceitado por nós, disse-me disse. Fofoquinha de cá e fofoquinha de lá. Dois tipos de conversa para gerar contenda e discórdia. Nós devemos, meus irmãos, com muito esforço. E é interessante que a todo tempo, uma igreja problemática dessa, Paulo trata como quem? Como irmãos. É bem verdade que igreja é lugar de diferenças. Nas nossas relações interpessoais, temos mais facilidade de nos relacionarmos com uns com os outros que com outros. É natural. Mas possíveis divergências não podem criar obstáculos e impedir a comunhão e a unidade do corpo de Cristo. No capítulo 12, o apóstolo diz: para que não haja divisão no corpo. Sabe qual é o grande remédio para isso daqui, meu irmão? Paulo disse lá no verso 7, Bíblia. O remédio contra o partidarismo é nos mantermos nos limites das Escrituras. Quando somos guiados pela palavra de Deus, somos ensinados e doutrinados a viver em comunhão com os irmãos, orando uns pelos outros, aconselhando uns aos outros, visitando uns aos outros, nos fortalecendo na caminhada. Quando o irmão está fraco na fé, auxiliando. Consolando uns aos outros. A igreja local, meus irmãos, é um lugar de refúgio. É um lugar de comunhão verdadeira. Nós não podemos, meu irmão, de forma alguma, eu digo isso com muito temor e tremor diante de Deus, dar espaços para atritos, para pequenas divergências que possam impedir a fluidez do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Segunda aplicação que eu quero trazer para nós como igreja do Senhor. Todos nós, em maior ou menor medida, seremos injuriados, caluniados, perseguidos e considerados como loucos neste mundo por seguirmos a Cristo. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus e desejamos verdadeiramente, anelamos sermos mais parecidos com Cristo, rejeitarmos as coisas do mundo e de fato ser dirigido e governado pelo Espírito de Deus, se prepare, meu irmão, que a pancada vai chegar. E muitas vezes são por pessoas que nós amamos tanto, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas da nossa família, pessoas que nutrimos a mais alta e elevada estima. Mas que nós possamos nos empenhar em sermos fiéis ao Senhor, fazendo a nossa vida um ato contínuo de adoração a Deus.
Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que temos e que somos. A nossa vida deve ser um continuado e verdadeiro de adoração, por reconhecermos quem Deus é e o que Ele fez em nosso favor na cruz do Calvário. Meu irmão, você pare por 5 segundos e pense: o que seria de você e de mim sem Cristo? Olhe para trás, veja a sua vida. O nosso coração deve se encher de alegria e gratidão por tão grande obra que o Senhor fez em nosso favor. Mesmo nós sendo quem somos, a gente sabe quem a gente é. Não tem humor não, meu irmão. E por último, quando estivermos desanimados, quando estivermos aflitos, quando o desânimo bater na nossa caminhada, crises existenciais que passamos, crises com a igreja local, com o pastor, com liderança, com os irmãos, crise na nossa caminhada com Cristo. Porque a caminhada cristã, meus irmãos, ela é feita de altos e baixos. Existem momentos que nós estamos fortes, com a fé pujante, inabaláveis. Mas existem momentos que estamos enfraquecidos, capengas, tutubiando com a fé vacilante. Nesses momentos, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que o Todo-Poderoso Filho de Deus, igual ao Pai em essência, em atributos, decidiu se esvaziar de sua glória e vir a este mundo caído em forma de homem, cumprir plenamente a lei de Deus e se entregar de forma sacrificial e substitutiva, e morrer uma morte de cruz, por vontade do Deus triuno, de ser considerado maldito e receber sobre si a ira santa de Deus Pai, por causa dos nossos pecados. Isso, meus irmãos, é uma poderosa manifestação da bondade, misericórdia e o amor de Deus dispensado para nós, pecadores. Quando estiver desanimado, meus irmãos, lembre-se da obra de Cristo Jesus em seu favor. Quando estiver desanimado, quando estiver angustiado, quando for caluniado, injuriado, lembre-se que o Senhor nos fez uma promessa. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa esperança. Nós não estamos sós, nós não estamos órfãos, nós temos um Pai bondoso e zeloso, que cuida das nossas vidas. Jesus, o desejado de todas as nações, o pão vivo que sacia a nossa fome, a água que veio para matar a nossa sede, a luz do mundo que tirou os nossos corações das trevas. Ele é a porta da salvação, o bom pastor que conhece as suas ovelhas, o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. Fora dele não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por Ele. Que nós possamos, meus irmãos, sair daqui nesta noite
tendo a convicção que se de fato nos rendermos verdadeiramente ao Senhor, Ele é um Pai cuidadoso, que zela, que protege, que disciplina, que exorta, mas que cuida das nossas vidas. Que Deus seja louvado e que possamos prosseguir na certeza que Deus tem cuidado de nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.